Isaías capítulo 18. Ai da terra que ensobra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio. A uma nação de medidas e de vexames cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecerem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves da rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face. E coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e o rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados e não subsistirão. E os pecadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão aos que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoar. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, o Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciei-te-ei agora, ou informei-te-ei do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoar, e enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito, eles que são pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma chamará a cidade de destruição. Naquele tempo, o Senhor trará um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira.
e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhe enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos o abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Capítulo 20. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e o tomou, falou o Senhor pelo mesmo tempo pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos seus egípcios, sua glória. Então dirão os moradores dessa ilha naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Capítulo 21. Peso do deserto no mar. Como os tufões de vento do sul que tudo assolam, ele virá do deserto da terra horrível. Visão dura se manifesta, o pérfido trata perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó medo, que há fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os seus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias, e apoderarão de mim como angústias que dá à luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor. Vão, ponham a sentinela, e ela que diga o que ouvir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como leão: Senhor, sobre a terra de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu-me e disse: Caída é a Babilônia, caída é, e todas as imagens e esculturas dos seus deuses se quebrarão contra a terra. Ah, malhada minha e trigo da minha eira! O que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Dumã, gritem-me de ser: Guarda que houve de noite? Guarda que houve de noite? E disse o guarda: Vem amanhã e também à noite. Se queres perguntar-me, pergunta. Voltai, vinde. Peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia, passeis a noite, ó viantes de Danitas. Sai com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Temá encontraram os que fugiam com o seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua e diante do arco armado, e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá. E os restantes dos números de flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos,
porque assim disse o Senhor, Deus de Israel.